Havia uma antiga casa no interior dos Estados Unidos, situada em um terreno amplo e isolado. Nos fundos da casa, um lago sombrio se estendia até onde a vista alcançava. Era um lugar bonito durante o dia, mas à noite, quando as sombras se adensavam e a lua lançava sua luz pálida sobre a água, o lago se transformava em algo sinistro. A família que vivia na casa estava ciente das histórias locais sobre o lago. Dizia-se que era assombrado, que coisas estranhas aconteciam ali à noite. Mas eles ignoraram os rumores, convencidos de que tudo não passava de superstições, de gente do interior. Numa noite de verão, a filha mais nova da família, Sarah, decidiu explorar o lago com sua lanterna. Enquanto caminhava pela margem, ela sentiu uma presença sombria e inquietante ao seu redor. Árvores retorcidas projetavam sombras grotescas na água, e o silêncio era opressivo. De repente, Sarah ouviu um murmúrio vindo das profundezas do lago. Ela levou a lanterna para a água escura e gelada e, para seu horror, viu rostos pálidos emergindo da superfície. Eram rostos angustiados, olhos vazios e bocas abertas como se tentassem gritar, mas nenhum som saía. Apavorada, Sarah recuou, mas algo agarrou seu tornozelo, puxando-a para o lago. Ela gritou e lutou desesperadamente, mas a força invisível a arrastou para dentro das profundezas gélidas. Seus gritos ecoaram pela noite, mas logo foram abafados pelo silêncio do lago. Na manhã seguinte, a família acordou e percebeu que Sarah estava desaparecida. Eles chamaram a polícia e começaram a busca frenética, mas não havia sinal dela. As autoridades nunca encontraram uma explicação lógica para o desaparecimento de Sarah. Com o passar do tempo, a família deixou a casa no interior dos Estados Unidos, assombrada pela tragédia que havia ocorrido em sua propriedade. Os rumores sobre o Lago Maldito se espalharam pela região e as pessoas passaram a evitar a área. Mas o lago continuou a atrair aqueles que eram curiosos o suficiente para se aproximar. Noites após noites, novas vítimas eram atraídas para suas águas sombrias, e o lago se alimentava de almas incautas, deixando apenas perguntas sem resposta e um arrepio na espinha de todos que ouviam a história. Ninguém jamais descobriu o destino de Sarah, e o lago nos fundos da casa, no interior dos Estados Unidos, permaneceu como um segredo obscuro, uma força sobrenatural que esperava pacientemente por sua próxima vítima. E assim, a casa e o lago se tornaram uma lenda assustadora que continuaria a assombrar a imaginação das pessoas, uma história de terror que jamais seria esquecida. Os anos passaram, e o lago nos fundos daquela casa abandonada se tornou um marco macabro na região. As histórias sobre o Lago Maldito se espalharam, e os moradores locais aprenderam a evitar aquele lugar a todo custo, especialmente após o anoitecer. As noites eram particularmente inquietantes naquela área. As luzes da casa abandonada ocasionalmente piscavam, criando uma aura fantasmagórica que parecia ecoar os lamentos das almas perdidas. Curiosos que ousaram se aproximar da casa relatavam sussurros e risadas malignas saindo de suas paredes desgastadas. Um velho eremita da região, conhecido por sua sabedoria e experiência com o sobrenatural, advertiu que o lago era uma porta para o reino dos espíritos perdidos. Ele acreditava que as almas daqueles que morreram afogados ali estavam condenadas a vagar eternamente, atraindo outros para sua terrível condição. Anos depois do desaparecimento de Sarah, outra tragédia abalou a região. Uma família de forasteiros havia se mudado para a antiga casa à beira do lago. Ignorantes das histórias sombrias que a envolviam, eles acreditavam que haviam encontrado o lugar perfeito para recomeçar. Em uma noite tempestuosa, enquanto a chuva caía em torrentes e os trovões rugiam no céu, a família foi acordada por batidas insistentes nas janelas e portas da casa. Eram os espíritos, clamando por ajuda, chorando por suas vidas perdidas nas profundezas escuras do lago. A família tentou desesperadamente fugir da casa amaldiçoada, mas algo os puxou de volta.
portas se fecharam sozinhas, correntes de ar gelado cortaram o ar, e os espíritos se materializaram diante deles, olhos vazios cheios de dor e angústia. Na manhã seguinte, os moradores locais encontraram a casa abandonada novamente, com as janelas quebradas e os móveis em desordem. A família de forasteiros havia desaparecido sem deixar vestígios, e o lago nos fundos da casa parecia mais sombrio do que nunca. Aqueles que conheceram a história dessa casa e de seu lago maldito aprenderam a respeitar as advertências e a evitar o local a todo custo. O reino dos espíritos perdidos continuou a crescer, alimentando-se das almas imprudentes que se aproximavam. O lago nos fundos da casa no interior dos Estados Unidos se tornou um monumento sombrio a uma tragédia sem fim, um segredo obscuro que nunca seria desvendado. E assim, as histórias de terror persistiram, lembrando a todos que há lugares no mundo onde o mal prevalece e onde as almas perdidas clamam por redenção. À medida que o tempo passava, a casa e o lago nos fundos se tornaram temas recorrentes em contos de terror locais. As histórias eram contadas em noites de tempestade, quando os ventos uivavam e a chuva batia nas janelas como os lamentos dos espíritos aprisionados. A reputação da casa abandonada se espalhou por toda a região, e poucos ousaram se aproximar dela. Os corajosos que se aventuraram a investigar o local relataram visões perturbadoras e fenômenos inexplicáveis. Alguns afirmavam ter ouvido vozes sussurrando seus nomes no vento da noite, enquanto outros juravam ter visto vultos pálidos vagando pelos campos ao redor. Uma lenda local dizia que, uma vez por ano, na noite em que Sarah desaparecera, o lago nos fundos da casa se tornava um portal para o mundo dos espíritos. Nessa noite, aqueles que se atrevessem a se aproximar do lago podiam ver as almas perdidas emergindo das águas escuras, clamando por libertação. Era uma noite de terror, onde os vivos e os mortos se encontravam em um mundo sombrio e assustador. Os moradores da região mantinham suas portas trancadas e janelas fechadas nessa noite, com medo de serem arrastados para o reino dos espíritos perdidos. Com o tempo, a casa abandonada e o lago nos fundos se tornaram um enigma que intrigava os caçadores de lendas e os curiosos destemidos. Alguns acreditavam que havia um segredo sombrio enterrado sob as águas do lago, um segredo que poderia explicar a maldição que pairava sobre o local. Mas, independentemente das histórias e lendas, uma coisa era certa. A casa e o lago eram lugares de trevas insondáveis, onde os segredos e mistérios permaneceriam para sempre ocultos. E assim, a lenda persistiu, passando de geração em geração, lembrando a todos que, às vezes, é melhor deixar os segredos do passado descansarem em paz, pois, uma vez despertados, eles podem consumir tudo o que tocam.